Olá galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, tem um caráter muito importante e fantástico, conteúdo sensacional. Eu primeiro vou te fazer uma pergunta acerca do nosso tema. Como você se sente ou se avalia como estudante? Você pode ser um estudante de alto nível, tirando notas excelentes, com resultados excepcionais, resultados fantásticos, mas você pode ser um estudante de baixo nível, né? Às vezes até estuda, mas só que não obtém excelentes resultados. E às vezes esse problema pode estar associado à maneira como você estuda. E aí no vídeo de hoje eu vou estar falando com você acerca das etapas do estudo no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Antes de falar sobre essas etapas, eu quero te direcionar a esse manual do estudante de sucesso, certo? Um manual perfeito. Então, se você tem interesse em adquirir esse manual com dicas infalíveis e sensacionais, é só você se direcionar ao meu Instagram e falar diretamente comigo no direct, tá bom, gente? Então vamos lá para as nossas etapas do estudo, para que nós venhamos melhorar o nosso desempenho. Primeira etapa, antes da aula. O que fazer antes da aula? Gente, é importante que antes da aula, você que é o estudante de sucesso, você faça anotações, faça uma leitura prévia do conteúdo que será abordado ainda pelo seu professor durante a aula. Então você vai anotar, você vai ler uma leitura prévia, gente, sem muita cobrança. Então você vai anotar as suas dúvidas, você vai ler, você vai assistir vídeos sobre o conteúdo que será abordado. Nem sempre isso dá certo com todas as disciplinas, mas aquelas que você tem mais dificuldade, é importante que você faça isso, para que quando chegue durante a aula você não fique viajando, como diz o ditado, na maionese, tá bom? Então antes da aula você vai fazer uma leitura prévia, vai fazer um conhecimento prévio do gramado. Os jogadores, quando eles vão para uma partida, antes do jogo, eles um dia antes ou 2 dias antes, eles fazem o reconhecimento do gramado, para saber como é que está, como é, se dá para correr por aqui mais rápido, enfim, como está o gramado. E aí, antes da partida, eles vão fazer o aquecimento. Voltando para o nosso estudo, então, antes da aula é o momento em que você vai analisar a dificuldade do conteúdo, vai ler. Tá bom, então essa é a primeira parte. Antes da aula você vai se dedicar o máximo possível para tentar minimizar as suas dificuldades durante a aula. E vamos para a segunda etapa, durante a aula. Galera, durante a aula é o momento mais importante desse nosso desafio. Então, o que você vai fazer durante a aula? Prestar bastante atenção em cada palavra expressa pelo seu professor. Então, no momento que ele estiver explicando, gente, não converse, não utilize o celular, pelo amor de Deus, e fique ali atento às suas explicações. Anote aquilo que for mais importante na aula. Anote aquilo que for mais importante, mais relevante. Aquilo que o professor mais repete, aquilo que ele mais fala, é importante que você deixe grifado. No momento da leitura prévia, você, obviamente, anotou algumas dúvidas. Então, o professor, em algum momento da aula, ele vai parar e perguntar: gente, alguma dúvida? Vocês entenderam? Então, é o momento que você vai levantar a sua mão e vai dizer para o seu professor: professor, eu não entendi essa parte. O professor estava estudando em casa e acabei que não entendendo essa parte do conteúdo, tá certo? Então, você vai fazer isso durante a aula. E após a aula, gente, é onde você vai revisar o conteúdo, você vai reestruturar ali, anotando, fazendo as anotações mais importantes, fazer, na verdade, um resumo daquilo que foi passado durante a aula e antes da aula. E aí você vai resolver exercícios. Então resolva exercícios. Se ficar com dúvidas, procure um colega que também está antenado ao conteúdo, procure o seu professor e logo em seguida, já sabendo dos seus desafios, dos seus problemas em relação a cada questão, você vai procurar o seu professor para que tire as suas dúvidas, tá certo? Então, gente, essas 3 dicas: antes da aula, leitura prévia; durante a aula, máxima atenção ao professor e anotações importantes do conteúdo; e depois da aula, resumo e revisão acompanhado de exercícios, tá bom? Não deixe de fazer exercícios, porque também é uma das atividades mais importantes no processo de ensino-aprendizagem, tá bom, gente? Se você gostou dessa dica, deixa o seu like, tá bom?
compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva nesse canal. Gente, olha só, o meu Instagram, siga lá no Instagram, eu vou colocar diariamente quiz de física e de como estudar e algumas dicas diárias sobre esse nosso processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E se você se interessa pelo Manual do Estudante de Sucesso, fale comigo lá no Instagram, pelo direct. Gente, um abraço e até a próxima. Valeu!